Oi, euzinhos lindos do meu coração, como vocês estão? Antes de começar o vídeo, né, vamos fazer a retribuição, que vai me ajudar bastante, né, que é dando sua curtida, né, seu like e se inscrevendo. E quando terminar o vídeo, se terminar de ver o vídeo todo, você pode comentar o que você achou, ou o que você... sugestões, enfim, comentar o que você se sentir à vontade de comentar. Mas basicamente, hoje eu vou falar sobre minhas experiências no antigo convívio que eu tinha, né? No antigo lugar que eu morava, né? Um condomínio. Eu, né, tinha amizade com as crianças e alguns adolescentes também lá, né? Convívios e tudo mais. Eu convivia com eles, descia, né? Descia do apartamento, né? Ia brincar, ou sei lá, ou fazer as coisas, né? Me divertir com eles. Acontece, né, que acontecia uns conflitos entre a gente, né? Até que era frequente naquela época, porque eu tava começando ainda a me entender, enfim. Então acontecia bastante, né? Porque eram minhas memórias sendo revividas e, enfim. E foi nessa época que eu fui conhecendo melhor o Ho'oponopono, né? E aí, tinha vezes que eu subia lá em casa morrendo de raiva, assim, até às vezes até nervosa, assim, enfim, por causa de algum conflito que aconteceu lá, né, quando eu estava lá embaixo, né, lá com as crianças, né, e eu voltava assim, muito assim, aflita, né, e aí o que eu fazia, né, nessa época a mãe estava começando com o canal, né, e ela explicou pra mim o que era Ho'oponopono e tudo mais, e eu achei interessante, né? E quis fazer também pra ver se realmente funciona essa coisa do Ho'oponopono. Tipo, como assim? Palavras mudam as pessoas, podem mudar as pessoas, enfim. Os sentimentos das pessoas sobre mim, ou eu sobre as pessoas, enfim. E aí eu chegava, fazia o Ho'oponoponozinho, né? Que é um exemplo, né? Vive iluminada. Pra mim, primeiro, né? Pra mim, depois pra pessoa. Vive iluminada. Eu sinto muito, por favor, perdoe, eu te amo, sou grata. E eu repetia isso. Eu não repeti, nem sempre eu fazia 108 vezes, né? Eu fazia o quanto eu achava que tava bom, né? E depois já trocava pra pessoa que eu queria fazer, né? Exemplo, fulaninho iluminado. Eu sinto muito, por favor, perdoe, eu te amo, sou grata. E aí depois eu descia, né? De novo, e eu descia já de boa, né? Aí... descia pra brincar, explica pra eles. Sim, descia pra brincar e tudo mais. Conviver novamente com eles, né? E eu descia de boa, eu tinha volta, como assim, né? Aí causava assim uma estranheza, né? Tipo, como assim? Eu subi super nervosa e brava. Subia como se nunca mais fosse descer, né? Exatamente, nunca vou mais. pra casa, nunca mais vou brincar com vocês. Tipo isso, eu não falava, mas era a sensação que os meninos sentiam, as crianças lá sentiam. Exatamente. E aí eu voltava depois de algumas horas, ou até menos, enfim. Acho que uma horinha por aí, eu voltava e eu falava normalmente com eles e tudo mais. Acho que os meninos falam assim, essa menina bipolar. Eu acho que passava na cabeça deles isso mesmo, porque... E assim, nessa época, né, eu era muito mais intensa no sentimento da raiva, né? Eu era muito assim, intensa. Um apelido que eu até tinha, né? Bom pesado, né? Mão de pedreira. Que era muito pedreira, né? Porque nessa época eu ainda era muito agressiva, né? E, enfim, eu recebi esse apelido porque de vez em quando eu dava umas batidas neles também, né? Foi bem no comecinho, né? Bem no comecinho. Mas enfim, aí eu voltava como se nada tivesse acontecido, né? E aí eu continuava a conversar, a rir com eles, enfim. Basicamente isso, né? Como se subisse o Hulk e voltasse o cientista, né? Já não pensando no doutor. Exatamente. Então, nessa época eu usava bastante o Ho'oponopono, né? Que era a técnica que eu conhecia na época. E assim, eu acho que eu conhecia o Oromácio, mas não tinha muita vontade de fazer, não. Então eu só ficava no Ho'oponopono mesmo porque pra mim era o mais fácil, né? E eu achava incrível como essa mudança ocorria, né? Vou dar outro exemplo. Teve uma vez que eu tava lá embaixo, né? Com o meu antigo paquera e o irmão dele, né? A gente no cantinho lá e tudo mais. E nessa época eu tava agressiva, né? No começo. E aí eu bati no irmão dele, né? Ela fala baixinho, bati, irmão. Ele quer minimizar. Bati. Aí
o irmão dele foi contar pro pai dele, né? Ou algum dos dois, eu sei que o pai dele chegou lá super bravo comigo e eu fiquei... né? Aí eu subi assim, toda tensa, né? Meu Deus, e agora? Ele vai me odiar e eu... né? Aí eu... Ele tava muito bravo, né? Aí eu cheguei lá em cima, né? Subi, e aí eu lembrei. Eu tô de Ho'oponopono. Foi do comecinho do Ho'oponopono, né? Aí, Na sua vida, né? na minha vida, né, no caso. Aí eu fiz, né, pra mim primeiro, né, fazendo o que achava que era pra fazer, né, que eu sentia pra fazer. E depois fazendo pro pai do menino, né. Fiz tempos ali, fiquei fazendo ali. Que eu tava, assim, querendo limpar realmente essa sensação e esse sentimento. Chegou no dia seguinte, fui conviver lá com eles novamente. E o pai dele tava de boa, né? Tava de boa. É como se nada, vamos dizer assim, tivesse acontecido, né? Que corrigiu esse erro em você, né? Corrigiu esse erro em você. Corrigiu também em mim. Ontem, por exemplo, também, vai ter edição de fazer vídeos com podcast ou microfone, né? Vou aparecer. Ontem, por exemplo, eu estava indo na sua escola e eu precisava ter uma conversa com a dona e proprietária da escola. E eu estava um pouco tensa, mas tudo estava em mim, né? Tudo estava em mim, a atenção estava em mim. Então eu fui fazendo o Ho'oponopono até lá, e eu fui fazendo para limpar imensas memórias, né? E depois fui fazendo para ela também, como a Vivi explicou aí, eu fui fazendo primeiro para mim e depois para ela. E a conversa foi muito leve, tranquila, e nenhum daqueles monstros que estavam sendo criados na minha cabeça, na minha memória, aqueles monstros não existiam, era tudo da minha cabeça. Então eu corrigi esses erros em mim, que é o que o Ho'oponopono faz, né? Ele corrige erros. Inclusive, deixa o link do canal dos meus milagres no Ho'oponopono, que aí eles vão ver mais técnicas, vão ver a petição, que depois você passou a usar a petição. É verdade. Depois você grava um vídeo falando da petição. Mas isso foi por agora, esse ano, entendeu? Esse ano, Você metade grava um de vídeo pra falando cá. da petição, que ela usa muito também, né? Pois é. Então, basicamente, esse foi o vídeo falando da minha experiência com o Ho'oponopono, né? E como ela me ajudou bastante, né? E foi minha primeira técnica a usar, né? E é isso, né? Agora eu quero que você, se você quiser, né, comentar, enfim, se expressar nos comentários. Você já passou alguma experiência assim, de conflito com seus amiguinhos, alguma coisa assim? Agora você já sabe o que fazer, né? Enfim. E também lá no canal do Meus Milagres do Ho'oponopono, você vai deixar o link aí para se inscrever e ver como que funciona mesmo o Ho'oponopono. Exatamente.